Fala, meus amigos, tudo bom? Tiagão aqui de novo. Bom, hoje é um dia muito especial para mim e acredito que especial também para os vascaínos que acompanham aí o meu Instagram. E aí, Manuzinha, manda o Fábio entrar aí agora que ele vai ter uma surpresa, hein? Falo com o DJ Fabocas aí para ele assistir essa live aí que ele vai se amarrar. Bom, pessoal, hoje é um dia muito importante para mim. Estou recebendo aqui, através dessa live, um grande ídolo do meu amado Vasco da Gama. Tá? Hoje nós vamos bater um papo aí com o Sorato. Nós vamos contar as histórias, vamos saber dos bastidores, vamos falar de Vasco, que esse é o intuito que nós temos aqui através dessa live. Tá? Então, vamos falar de Vasco. A proposta que eu tenho é trazer mais informações do Vasco para mais próximo de nós, torcedores off-Rio, principalmente para o torcedor capixaba. Então eu e o meu grupo aqui de Vitória, os Gigantes do Espírito Santo, queria mandar um abraço aí para a galera dos Gigantes do Espírito Santo. A gente está com essa proposta tentando aproximar mais o Vasco da sua torcida off-Rio, tá? Então hoje nós vamos receber o nosso grande ídolo, tá? Sorato, que fez aquele golaço em cima do São Paulo em 89, deu o título para nós, tá? E o segundo título brasileiro para nós. Então hoje nós vamos ver histórias, informações, bastidores, aquela resenha para que a gente possa reviver grandes momentos através do nosso ídolo, ok? Daqui a pouco o Sorato aparece por aí. Grande Cupertino, meu amigo, tudo bom? Saudações vascaínas para você, irmão. Separei algumas informações aqui, tá? Lembrando que hoje, assim, talvez a emoção fale mais alto, por causa de estar falando com um grande ídolo, mas a gente vai tentar seguir normalmente aí essa live, tudo direitinho. E apesar da minha idade não ter acompanhado tão bem, mas todas as informações que eu tenho, né, daquela Sele Vasco, daquele time lá de 89, porque eu sou de 83, então assim, todas as informações que eu tenho são através do meu tio Aprígio, no qual também eu sou vascaíno por causa dele, e falava muito daquela equipe, me falava como que o Vasco jogava bem. Um abraço, tio, você deve estar me assistindo por aí. Um abraço, tio Aprígio aí de São Mateus. Através dele que eu tive informações, né, sobre esse grande time do Vasco. E aí, hoje nós vamos bater papo com o Sorato, ok, galera? Aí daqui a pouco ele aparece por aí. Olha o homem aí, ó. Fala, Tiagão. Tudo bom, meu querido? Beleza, Tiagão. Eu tô meio assim, ó como é que tá minhas costas. Que isso, rapaz? Pode ficar tranquilo. Cara, muito feliz mesmo. Você não sabe a felicidade que eu tô, a alegria, o que o Espírito Santo aqui tem para te agradecer, o vascaíno. A gente não vai conseguir nessa vida ainda te agradecer, não. Pô, cara, eu que tenho que agradecer esse carinho todo que eu recebo do torcedor do Vasco, cara. Pô, pra mim é um prazer sempre estar falando sobre Vasco, com os vascaínos, estar próximo, é sempre bom, cara. É meio repetitivo, eu falo isso nas lives que eu tô fazendo, que eu tô participando, mas é isso mesmo, cara. Depois de tanto tempo ainda receber esse carinho, pra mim pô, eu só tenho que agradecer realmente, cara. Você merece, você merece. Cara, Sorato, nós estamos aqui do Espírito Santo, nós temos um grupo aqui, não um grupo político, um grupo de apoio. A gente não quer cargo, não quer nada. O que a gente quer é ajudar o Vasco, né? E eu acredito que seja o mesmo pensamento que você tenha. Não, assim, você já ajudou muito dentro de campo, né? Agora eu estou falando fora de campo. Então, assim, a gente está tentando lutar mostrando que o Vasco também observe os torcedores off-Rio, porque o Vasco é uma torcida nacional, mundial. Então, esse projeto é aproximar, entendeu? Hoje mesmo eu fiquei, assim, mostrando para todo mundo, e todo mundo falando, pô, Sorato, e as histórias e tal. Por exemplo, como eu nasci em 83, eu era pequeno ainda, mas, pô, meu tio me falava que foi o melhor Vasco que ele viu jogar, que era uma seleção, que você era um absurdo para fazer gol. Então, assim, aí você vai no YouTube, vai pesquisar, e toda essa alegria, tudo o que você proporcionou, é muito importante a gente manter aceso isso, tá? Então, trazer você
para próximo do torcedor off-Rio, cara, isso é fora de sério. Então eu separei algumas situações aqui, algumas perguntas, algumas informações. Nós vamos fazer um bate-bola aí. Espero que você goste. Vambora. Manda um recado aí pro povo capixaba aí. Eu sei que você adora essas terras aqui, foi treinador do nosso futebol aqui, né? Isso. Cara, eu tenho, pô, um carinho especial aí pelo Espírito Santo também, cara, pô. Fui muito bem recebido aí, a torcida do Vasco é enorme aí, entendeu? Eu tenho grandes amigos, falo com eles até hoje aí, das amizades que eu fiz aí no Espírito Santo. E, cara, é sempre bom estar batendo papo com esse torcedor que está longe do Rio, né? Que acho que a maior parte da torcida do Vasco realmente está fora do Rio, né? Então, assim, eu acho que o clube precisa olhar com mais carinho para isso, sei lá, ter algum meio de estar mais próximo desse torcedor. Sei, tem algumas ideias para frente aí, tomara que isso seja levado a sério e que esse torcedor, na realidade, é que faz com que o clube seja esse gigante que é, né? O maior patrimônio do Vasco é a torcida e por isso que esse clube tem a história que tem e é viável ainda, entendeu? Porque pela imensa torcida que possui e também por esse carinho, pela demonstração que esse torcedor tem dado aí ao longo da história, né? Ótimo, excelente. Bom, vou fazer uma introduçãozinha aqui para a galera que ainda é difícil falar que não te conhece, mas detalhes da sua vida. Então, assim, eu sou professor de biologia, aí o engraçado é que meu nome é Tiago Sena, só que a galera só me conhece como Tiagão Biologia. Só as pessoas associam que biologia é o meu sobrenome, entendeu? E aí, quando você fala de Sorato, acredita, é só esse nome e tal, mas é Aguinaldo Luiz Sorato, correto? Isso aí. Nascido em 8 de abril de 69, inclusive parabéns, assim, atrasado para você, que Deus ilumine sua vida. Amém. Né? E você nasceu em Araras, né? Isso. Já se interessou por futebol logo de cara? Como é que foi? Futebol estava na sua vida desde cedo? Cara, eu sempre gostei, desde que minhas brincadeiras, desde pequenininho mesmo, era futebol, entendeu? Eu acho que como eu sou do interior, a gente tinha facilidade em ter campos espalhados pela cidade, né, cara? Os terrenos baldios, todo bairro tinha um campo. Então, assim, eu sempre gostei muito e desde cedo, assim, vi que levava jeito, entendeu, cara? Assim, conseguia fazer algumas coisas, entendeu? Que alguns outros não faziam. Então, assim, já fui meio que... Aí tomei gosto realmente, cara. Aí passou a ser um sonho, entendeu? Depois que você começa a entender que você tem um certo jeito para coisa, aí realmente passa a ser um sonho, né? E graças a Deus eu pude realizar esse sonho aí de me tornar um atleta de futebol profissional. Maneiro. Aí eu vi aqui que, apesar de você ter nascido em Araras, você foi jogar no Esporte Clube Lemense, né? Isso. Tem um estádio lá que a trave já estava cansada dos gols que você fez. Estádio Municipal Hilário Harder, se eu não estou enganado. Isso, é isso mesmo. Pô, tu fez o dever de casa direitinho, cara. Tá vendo, rapaz? Quando o cara é ídolo, é fã, né? É isso mesmo, cara, é isso mesmo. Pô, que legal. E aí, cara, o que eu quero de você, Sorato, na primeira pergunta principal mesmo, como é que entrou o futebol na sua vida? Como é que era a sua cabeça naquele momento? Porque em alguns momentos você falou que sua família ficou. Por que o Vasco, já que você era de São Paulo? Como que aconteceu esse momento aí da sua vida? Você estava com 16 anos nesse período. Quando eu vim para o Vasco. Eu comecei a jogar lá no Lemense, né? E em São Paulo, não sei se hoje ainda tem, mas no meio do ano, nas férias de julho, tinha uma competição infantil, acho que hoje é sub-15, né? Nos mesmos moldes que a Taça São Paulo sub-20 hoje, né? E um observador técnico do Vasco me viu jogando essa competição em 1984. E aí, assim, o nosso time por ser um time
na época, terceira divisão lá de São Paulo. Fez uma campanha assim que chamou a atenção, que a gente jogou de igual para igual com alguns times grandes e tal. E eu fiz alguns gols na competição. E aí esse observador, no início de 85, de 1985, me achou lá em Araras, aí dizendo que era observador técnico do Vasco e tal, que estava tudo, se eu quisesse, estava tudo certo para eu poder passar a fazer um período de teste no Vasco. E assim, nessa época eu já dizia para meus pais, né, que se eu tivesse uma oportunidade, eu gostaria de tentar. Aí acabou acontecendo. Eu vim para o Rio, fiquei aí acho que um mês mais ou menos em teste nas categorias de base e acabei sendo aprovado, e aí minha vida começou no Vasco, né? Então assim, aí primeiro ano de Vasco, pô, a gente foi campeão juvenil de 1985, entendeu? A gente tinha um time muito forte naquela geração, Bismarck, o William, Tiba, logo depois aí Carlos Germano, Cássio, Ayup, França. O Giovanni, né? O Giovanni é um pouquinho mais velho, já estava no profissional. Era o Mazinho. O Mazinho estava no sub-20. Então, assim, e aí a gente foi crescendo ali dentro do Vasco juntos, aí era uma galera assim, que a gente tinha bastante qualidade, né? E acabou vários de nós chegando ao profissional juntos, né, cara? Então, assim, foi bem legal, foi uma geração aí de muitos valores, cara, de grandes jogadores. E então você chegou a morar ali na arquibancada do alojamento do Vasco ali, né? Isso. Morava ali. Na época era embaixo da arquibancada ali, do gol dos vestiários ali embaixo. Ah, tá. Sei. Porque, assim, eu vi uma entrevista uma vez do Edmundo, que ele falou assim que não é como é hoje o futebol, principalmente em relação a dinheiro, porque não tinha, porque parece que ele conseguiu comprar o carro quando ele se tornou profissional. Então, às vezes, as pessoas associam que a mesma época daquela sua lá é a época de hoje em relação a dinheiro. Não era perrengue, passava dificuldade. Né? Era isso mesmo. Acho que, pô, a gente ia conseguir um salário um pouquinho melhor quando chegava no profissional, e no primeiro contrato não era lá essas coisas. Então, assim, era uma outra realidade, né? E diferente. Eu vinha ter empresário depois que eu cheguei no profissional, por exemplo, entendeu? Hoje é impensável ter um negócio desse, né? Hoje o garoto chega no clube e já chega com empresário lá no chupetinho. E todo fatiado ainda, né? E aí você jogou de 85 a 86 esse juvenil. Não, 87, se não me engano, 87, né? São 2 anos. No juvenil foi 85, 86. Aí em 87 eu fui pro júnior, sub-20 hoje, né? Ah, tá, entendi. E aí, cara, vem a segunda situação da pergunta, né? Seu primeiro jogo como profissional do Vasco foi no dia 12 de junho de 88. Garantiu que seria, por exemplo, você estreou contra o Flamengo no Maracanã, e aí, por incrível que pareça, você substituiu o Romário, né? E você entrou com 20 anos de idade para a sua estreia. 19. Você já fez 19, né? Então, e aí você já fez 2 gols e a pergunta que eu tenho em relação a isso é: você já tinha essa expectativa de participar do profissional? Você já sabia, eu vou entrar a qualquer momento? Como é que foi? Como é que você sabia que seria aquele momento assim? Você planejou? Ou, sei lá, fala pra gente aí desse momento. Não, foi assim, eu já estava treinando com os profissionais há algum tempinho já. Acho que um mês ou mais, não lembro. E aí, assim, mas até então, assim, eu treinava com os profissionais e voltava para os juniores para jogar, né? E até ter a oportunidade. Eu sabia que, assim, eu fazia parte do grupo de profissionais,
E estava esperando uma oportunidade, entendeu? E aí acabou acontecendo nesse jogo aí que o Romário teve uma contusão e era uma reta final do Carioca de 88, né? E aí eu lembro que na semana era o Lazzaroni, o treinador, ele ficou indeciso entre eu e o Tiba, e aí acabou optando por mim. Segundo o Giovanni, que é daí, fala que ele que me escalou, que, pô, não, eu que fui falar com o Lazzaroni porque você tinha a mesma característica que o Romário, que a gente tinha que manter, cara. Mas assim, aí o Lazzaroni acabou o optando Giovanni é por uma mim. figuraça, né? O Giovanni é figura. Ainda me deu o passe do primeiro gol. Falei, pô, tu me escalou e ainda me botou na cara do gol, pô. Tenho muito a agradecer a ele. O cara que te lançou, então, né? E assim, foi aí. Literalmente. Aí o Lazzaroni optou por mim e a gente fez um jogo. O time estava muito bem, né? Aquele time de 88, aquele período ali, era um timaço, cara, entendeu? Eu tenho aqui, ó, Acácio, Cocada, Donato, Fernando e Mazinho. Zé do Carmo, Giovanni, Henrique e Vivinho. E aí Bismarck jogou com você do lado no ataque. Isso. O Bismarck jogava um pouquinho mais recuado e o Vivinho era um atacante mais pelo lado direito, né? E mais ou menos era o desenho com a minha entrada ficou assim, muito parecido com o Romário, porque eu era um jogador de mais presença de área e o Vivinho era um jogador de mais de lado de campo, e o Tiba também tinha essa característica de ser um jogador mais de lado, e por isso que aí o Lazzaroni optou por mim, e aí a gente foi a decisão do terceiro turno do Carioca, esse jogo. A gente ganhou de 3-1, eu fiz 2 gols e o Vivinho fez um também. E aí eu deixo a dica aí, quem tá curioso, vai lá no YouTube que você acha todos esses golaços aí. É isso aí. Cara, e aí, né, passando por essa situação toda de estreia, de ídolo já, porque fez o que fez no Flamengo, e aquela expectativa toda, como é que foi o pós-jogo, pós-estreia, né? Parece que te encurralava até quando você ia pro banheiro para dar entrevista. Cara, aí era uma outra realidade, né, essa questão do pós-jogo, entrevistas, os repórteres entravam, ficavam no vestiário, assim, obviamente acabava o jogo, a gente tinha um tempo ali mais ou menos para tomar banho, caramba, e daqui a pouco ele era liberado a entrada dos repórteres no vestiário. Então era aquela confusão, né? Gente pra caramba. E assim, quando você chega numa situação como essa, né, cara, um garoto subindo, né, cara, e no momento importantíssimo da competição contra o maior rival, e aí a gente estreia dessa forma, né? Realmente a repercussão foi muito grande, né, cara? Assim, e para mim, assim, era a oportunidade que eu estava esperando para eu, sei lá, mostrar minha condição de continuar no profissional, aí, pô, a partir da estreia tudo muda, né? Aquelas expectativas, por mais de você ser um jovem valor, né? Mas aquela expectativa até então não tinha sido confirmada. Acho que a partir dali tudo foi confirmado, e aí eu segui, obviamente, todo atleta tem altos e baixos na carreira, mas aí eu fiquei direto, né, integrado ao elenco do profissional. Aí já depois o Romário voltou, eu fiquei indo no banco. Esse jogo da minha estreia foi 2 jogos antes do gol do Cocada. Então, a partir dali, eu participei daquela. Acho que no jogo da minha estreia, eu fiz os 2 gols. No jogo seguinte, acho que foi 2-1, acho que 2 gols do Romário, se não me engano. E aí depois foi o jogo do gol do Cocada lá, que sacramentou o título, né? Entendi. Pô, isso é só histórico, né? Eu olhando assim um pouco da sua história,
E cada momento em que você está presente com a camisa do Vasco, acontece algo de muito grande na história do Vasco. Então, assim, hoje, teoricamente, a gente tinha que ter estádio Sorato, estátua do Sorato, tinha que ter tudo, porque todo momento histórico do Vasco você tá no meio, assim. Então, é patrimônio do Vasco hoje, você. Pô, Thiago, tenho a felicidade de participar em 2 momentos aí muito importantes, né, cara? Que é aquela, desde 88, aquela 88, 89, que culminou em 89 lá depois, né? E depois 97 e 98, né? Então, assim, eu tive essa felicidade aí, cara. E aí meu tio apareceu aí. Eu falei, quem conta suas histórias pra mim é meu tio. Se você não mandar um abraço pra ele, eu tô deserdado. Manda um abraço pro Aprígio aí, lá de São Mateus, Espírito Santo. Ô, Aprígio, um abraço, cara. Tá longe, hein? Pô, São Mateus é longe, né, cara? Mas um abração aí, que olha aí tua influência, o que deu da tua influência aí, cara. Pô, isso é bom demais. Tá vendo? Criou um monstrinho aqui. Bom, aí, cara, a gente chega no ano, então, de 89, que aí, inclusive, eu separei aqui no meu caderninho o seguinte, todos os anos que você jogou pelo Vasco e a sua quantidade de gols, de jogos e de gols. Sua melhor temporada, se eu não me engano, foi, você me corrija se eu estiver errado, foi 91, 51 jogos, 23 gols. Só que em 89, você fez 38 jogos e 15 gols. Aí, nós vamos falar de 89 agora. Você tem um ano de preferência de falar assim, cara, esse ano foi o meu ano, eu arrebentei. Tipo assim, quando é título, pro jogador é maior, mas a realização do Sorato, jogador. Cara, assim, em 89, eu, assim, no brasileiro, principalmente no brasileiro, eu fiquei um período que eu não estava jogando. Eu fiz um jogo, eu fui pro banco, depois nem no banco eu estava indo, e aí treinando, e aí, assim, voltei na reta final lá. Eu acho que aí, por isso também acho que a importância desse ano, porque assim, se tivesse sido o gol na final, já seria importantíssimo, né, cara? Então, assim, mas assim, eu voltei a ir no banco no jogo contra o Botafogo no Maracanã, lá em 89. E aí a gente estava perdendo de 2-1. Acho que eu entrei, estava faltando, sei lá, uns 15, 10 minutos, né? Mas 15 minutos. Faltava pouco tempo. 29 de novembro de 89. E aí teve uma jogada, acho que do Luiz Carlos com o Bismarck pela direita. O Bismarck cruza, eu antecipo ali no primeiro pau e empato o jogo, entendeu? E aí, assim, se a gente perdesse ali, seria complicado, assim, a nossa luta ainda para chegar à final do campeonato. E no jogo seguinte foi contra o Corinthians em São Paulo. Nesse jogo contra o Botafogo, o Bismarck tomou o 3º amarelo. E aí o Nelsinho na época optou por mim, por me deixar no time. E aí a gente foi pro jogo lá contra o que nesse jogo eu entrei no lugar do Vivinho também, entendeu? Acho que o Vivinho saiu. Entendi. Eu acho que eu entrei no lugar dele. E aí o Bismarck tomou o 3º cartão amarelo nesse jogo e pro jogo seguinte ele me deixou de titular. Isso. O Nelson. No jogo contra o Corinthians. Contra o Corinthians e São Paulo no Morumbi também. Aí foi 1-0 o gol, foi no finalzinho do primeiro tempo o gol. E aí dia 3 de dezembro. Isso. E aí, depois desse jogo, foi o jogo contra o Inter em Porto Alegre, que nós ganhamos 2-0, 2 gols do Bebeto, e aí foi a grande final. Então, assim, essa reta final minha ali, cara, em 4 jogos eu fiz gols em 3 jogos decisivos demais, né, cara? Então, assim... Então, era isso que eu queria chegar nesse assunto contigo, porque para os desavisados, as pessoas associam que você fez um gol nesse ano, foi o gol do título. Mas você levou o Vasco para a final, digamos assim, né?
Assim, eu acho que assim, porque assim, o jogo contra o Botafogo, nós estávamos perdendo 2-1. Eu fui e fiz o gol, obviamente, Isso. é um mérito de todo A mundo, mas equipe assim, ajuda. É. aí eu fiz o gol do empate. Contra o Corinthians 1-0 também. Então, assim, foi um jogo Uhum. difícil. Eu lembro que a gente tomou um sufoco do caramba, Zé do Carmo salvou o É. gol em cima da linha. E aí, o jogo lá no Sul também, o Bebeto fez 2 gols, o Bebeto também era cracaço de bola, né? Foi importantíssimo também Uhum. naquela caminhada toda. E aí a final, né, cara? Que o jogo muito difícil, São Paulo pressionou a gente pra caramba, a Cássio, pô, virou um Jogou paredão lá do muito esse cara. dia, né? O Acácio. E acabou aí o início do segundo tempo fazendo o gol lá, né, cara? Então, assim, Uhum. é marcante, porque é Eu 1-0, né, tava... cara? As outras finais do Vasco não foi 1-0, sempre tinha mais de um gol, então acho que isso tudo entra para a história realmente por causa disso, né? Eu tava olhando Também, né? aqui, ó. Tinha Dinamite, Romário, Bismarck, Bebeto, Luiz Carlos Vinck, Mazinho. E aí, do nada, vem um menino e resolve tudo. Que doideira isso, né? Pois é, cara, pois é. Assim, a gente tinha, assim, o time era muito bom, a geração Uhum. que tinha vindo da base também era muito boa, que tinha chegado no profissional, né? Era muito boa também. Uhum. Assim, a gente, na base, a gente foi campeão e sempre chegava às finais dos outros campeonatos, então, assim, os campeonatos, então, assim, a gente estava acostumado com momentos decisivos, né? Eu acho que isso ajuda bastante. E quando você chega na equipe profissional e encontra uma equipe, pô, estruturada, de bastante qualidade, e você também mostra ter uma qualidade, eu acho que a coisa se torna mais fácil, menos difícil para encaixar ali, né? Então, assim, e o Vasco, pô, tinha timaço, a equipe era muito redondinha, muito certinha, cara, e assim, dava esse suporte, se saísse uma peça, você sabia que ia entrar uma outra peça com a mesma qualidade, talvez com um garoto, mas com qualidade, com um pouco menos de experiência, e a galera, os jogadores mais experientes tal, davam todo o suporte em todos os sentidos, dentro de campo, fora de campo. Então, assim, foi um momento assim muito legal, não só pelo resultado de dentro de campo, mas de como a gente agia fora de campo, como era o grupo, entendeu, cara? É um grupo que se gostava muito, isso tudo Uhum. também fica marcado pra gente, né? Pô, isso é muito massa. Bom, a galera tá perguntando aí, ó, se você tem pretensão de um dia ser técnico do Vasco. Cara, eu já fui treinador da base do Vasco de sub-20, né? Uhum. Assim, eu costumo dizer que assim, quero ajudar no que for possível, se eu ver Uhum. capacidade daquilo que foi exigido de mim, eu estou sempre à disposição, entendeu, cara? Eu acho que Uhum. o Vasco, acho que precisa voltar a figurar aí entre as equipes candidatas a títulos, né? Pelo tamanho e pela Uhum. história, sempre mas eu acho que a gente precisa ter equipe forte assim para lutar por títulos, para voltar a dar alegria ao torcedor, entendeu, cara? Eu acho assim, eu sempre me coloco à disposição e também se não acontecer, pô, eu vou sempre estar apoiando, sempre estar assim, torcendo, porque a gente quer ver o Vasco bem, a gente sabe da história do clube, sabe do tamanho da torcida, sabe do amor que a torcida tem pelo clube, então assim, eu quero ver o Vasco bem, entendeu, cara? A gente está aí passando por uns momentos aí, um período complicado, mas é, a torcida do Vasco vai ser o fator que vai fazer com que o Vasco volte aí aos tempos de glória. Porque, por exemplo, quando você comenta aí para mim que foi fácil a adaptação sua, lógico que talento conta, né? Visão de jogo também conta, mas hoje eu percebo que os meninos que são oriundos da base, eles sofrem mais, porque você não percebe mais essa ideia de jogo como tinha na sua época, né?
Você percebe que hoje em dia também você tem a questão de ser o arreio de família, né? Às vezes você pega assim, um jogador com 17 anos, começa a despontar e fala, bom, eu vou salvar minha família, de repente ele volta. Então a cabeça do jogador hoje em dia também não ajuda muito. Mas hoje eu percebo que não é tão fácil a vinda de um menino novo para o time titular, né? Assim, eu acho que é por tudo que, acho que esse período de dificuldade do clube, né, cara, assim, cria uma expectativa muito grande em todos, pelo lado do garoto, ele está muito motivado para poder chegar, aí chega e encontra dificuldades às vezes, né? Então, assim, é preciso paciência, é preciso uma equipe melhor estruturada para dar o suporte para esse garoto. A gente não pode colocar nas costas de um garoto desse a responsabilidade de resolver todos os problemas de dentro de campo do Vasco. Eu acho que assim, fazendo uma comparação de quando eu estreiei, a conversa por exemplo, com um cara que era meu empresário hoje, fala, pô, cara, fica tranquilo, você não precisa ser o cara que vai decidir. Mas, por outro lado, assim, era a minha função aquilo, de fazer o gol, caramba. Então, assim, eu não sentia assim, esse peso e o próprio suporte que os outros jogadores, eu lembro, assim, às vezes acho que no jogo da estreia minha mesmo, assim, a gente, naquela corrente, antes de entrar em campo, o Acácio se dirige para mim e fala, pô, Sorato, nós vamos estar contigo, faz o que você sempre fez no sub-20, nos juniores, se errar a primeira, não esquenta, a gente vai te ajudar, pô, e você tem potencial, tá aqui porque merece. Então, assim, esse tipo de coisa, sabe, eu acho que a gente sabe que existe isso hoje, entendeu, cara? Mas, assim, você vê uma qualidade da equipe, assim, essa é a diferença, quando você estreia com uma equipe de qualidade, que te dá um suporte, que você, pô, você vai te deixar tranquilo, pô, não vai ter aquela coisa de ter que dar certo de qualquer forma, entendeu? Já é um peso em si a estreia para um garoto como esse, né? Já é o primeiro jogo, pô, é o que ele sonhou, a vida toda acontece, e aí tem uma situação complicada que o clube está passando, que é outro tipo de pressão, entendeu? Então, assim, é preciso ter tranquilidade, ter calma, porque a gente vê aí, o Vasco sempre revela grandes valores, meninos de qualidade, e a gente precisa ter paciência, não só o treinador, mas a torcida em si, entendeu, cara? É muito difícil você saber que, pô, botar um garoto, sei lá, por exemplo, no Thales Magno, 17 anos para 18, como é que o cara vai resolver o problema do Vasco? É difícil, cara, por mais que ele tenha qualidade, existe não está ainda totalmente formado, é natural que oscile um pouco, como vários jovens vêm oscilando. Pô, o Andrei é um exemplo disso. Pô, ano passado quase não jogou, esse ano, pô, cara, tá arrebentando. Pô, voltou a ser o Andrei que todo mundo viu lá na base, com uma história, com uma qualidade, com personalidade, jogador que todo mundo sabia que ia chegar no profissional desde muito novinho. Então, assim, é um jogador que quase foi queimado também. Então, assim, é preciso ter tranquilidade, porque a situação é complicada e esses jovens têm qualidade, né? Tem qualidade e quando chega no profissional a gente precisa dar o suporte para que eles estejam totalmente à vontade, tranquilos e possam desempenhar aí todo o potencial deles, entendeu? Mas a gente vai chegar daqui a pouco a gente chega nesse momento aí de dar um suporte melhor para esses atletas jovens. Ah, legal. Ó, tem o Aquiles aí do Fala Vascaíno. Ô, Aquiles é fera, meu irmão. Fala, Aquiles, abração. E aí, olha que interessante aqui, ó, tem o professor Fábio Ribeiro, falando que esse cara foi meu companheiro de concentração. Eu subindo os juniores. Eu tremi. Que cara fantástico, humilde. Manda um abraço. Fábio Cabeça, do América do Rio. Fala, Fábio. Um abraço, Cabeça. Show de bola. E aí, o Sorato,
se me permite, tem uma dúvida, assim, porque eu vou tentar fazer uma analogia para você entender. Em 94, tinha um moleque que estava despontando, um tal de Ronaldo Fenômeno, né? 17 anos, e aí levou para a Copa, assim, aquela responsabilidade, assim, vai, menino, brilha. E aí eu estava pensando, assim, o seguinte, em 90, o técnico era o Lazzaroni, que foi seu treinador. Você, de algum motivo, assim, sonhou, almejou, tipo assim, cara, eu acho que dá, hein? Alguma coisa para a Copa de 90? Cara, eu, assim, claro que a gente, que eu sonhava. Até na época, eu lembro que chegou a se cogitar, que teve aquele problema com o Romário, né, acho que de uma fratura que o Romário teve. Isso. E aí eu lembro que saiu uma conversa, pô, de repente pode ser você, o caramba. E, claro, eu fiquei na expectativa, né, cara? Pô, tinha despontado bem, né, ganhando títulos importantes, fazendo gols decisivos, entendeu? Os grandes jogos, assim, eu tive felicidade sempre em grandes jogos, assim, clássicos, fazer gols. Então, assim, você tinha, já tinha também despertado o interesse de equipes estrangeiras, equipes italianas, espanholas. Então, assim, você sempre ficava nessa expectativa, né? Mas acabou não acontecendo e aí passou, mas foi tranquilo em relação a isso. E outra coisa também, vocês como jogadores dentro de campo, vocês perceberam a invasão vascaína no Morumbi, naquele jogo, assim? Mais de 200 ônibus que saíram do Rio. Porque uma coisa assim, eu sei que era do regulamento, mas parece que vocês tinham uma confiança naquele ano de jogar fora de casa, que era incrível, né? Sim, sim. Acho que justamente até pelos resultados recentes dos jogos fora de casa, que foi, no caso, o jogo contra o Corinthians e contra o Inter, né? 2 jogos seguidos fora e a gente venceu os 2 jogos. E pelo regulamento também, como a gente tinha melhor campanha, a gente tinha um ponto extra, que na época era, né? E aí, se não ganhasse ou se perdesse ou empatasse, teria o segundo jogo no Rio de Janeiro de qualquer forma. E aí a gente acabou escolhendo jogar a primeira fora. Cara, a gente teve, o que deu para ter noção da torcida, que tinha muita gente. Na hora do gol, no gol eu salto e eu corro ali para a direção que a torcida do Vasco está, a maioria no anel superior ali do Morumbi. Depois que a gente foi ver, eu lembro que uma reportagem mostrando a chegada dos ônibus em São Paulo, aquela fila, sei lá, 150 ônibus na marginal Tietê lá, aquela fila de vascaíno, nego no teto, nego com o corpo para fora na janela. Realmente foi uma invasão, cara. E fora os que foram de carro, avião, por conta própria, que deram um jeito, foi realmente uma presença em grande número lá da torcida do Vasco, né? E tem alguma resenha boa aí de vestiário aí? Alguma coisa legal para contar pra gente? Um bastidor? Cara, aquele time era muito engraçado, cara. A gente tinha umas figuras do time que era, Zé do Carmo era uma figuraça, Vivinho era figura, Bismarck, apesar de ser quietinho, mas, era figura também. Então, assim, a gente tinha, assim, uma galera que se dava muito bem e assim, uma galera que... Mas o figura do grupo era o Zé do Carmo, ele que animava a turma, sempre tinha umas tiradas lá que ele vinha e todo mundo ria pra caramba, figuraça, era o cara, o grupo se dava muito bem, cara, era muito legal. Pô, show de bola, show de bola. Bom, aí dando continuidade, em 80, 90, 91, 92, você ainda estava no Vasco. Aí você teve, né, vamos lá, Taça Guanabara, Taça Rio, Copa Rio, né, Ramon de Carranza, Campeonato Carioca, de tudo. Continuou, deixa eu ver aqui, ó. Em 90 você fez 23 gols, em 91 mais 23, né? Em 92 você teve 3 gols, mas teve 14 jogos. Mas a sua contusão foi em 93, quando chegou no Palmeiras, ou em 92? Não, 92, porque em 92 o brasileiro foi no primeiro turno, não sei se, no primeiro semestre, primeiro semestre, não sei se você lembra disso. E aí eu fui pro Palmeiras antes do final do brasileiro.
Aí eu Aham. fui pro Palmeiras. E aí foi na minha Entendi. chegada no Palmeiras, assim, a gente passou pelo... Aham. Aí quando os estaduais foram no segundo semestre, foi quando eu comecei, mas eu saí antes da final do Brasileiro. E Entendi. aí me contundi logo na chegada, lá quando eu cheguei no Palmeiras, uma contusão muscular. É. E a galera tá falando aí se para técnico um pouquinho mais tarde, porque do jeito que você tá fino ainda rola mais aí uns 2, 3 anos de. O que é isso, Tiagão? Dá 5.1, velho. Não, mas o que a galera falou aqui é interessante. O Vasco tá te devendo aí, e eu espero que o mais rápido possível isso aconteça uma partida comemorativa de aposentadoria, Pô, porque o que você fez é inesquecível para nós. Você é uma pô, das seria pessoas que vai legal. lutar por isso daí. Pô, seria legal, seria legal. Aí seria legal mesmo. É. E aí, cara, você foi pro Palmeiras, 94 campeão brasileiro, depois você foi Cruzeiro, Vitória, né? Como é que foi Isso, essa isso. trajetória só até o retorno? É, cara, eu rodei um pouco, aí voltei em 96, eu voltei pro Rio, joguei o Carioca no Bangu. E aí Certo. fiz um campeonato bom também, fiz alguns gols Uhum. e no segundo semestre eu fui pro Botafogo. Uhum. Aí eu fiz o brasileiro pelo Botafogo em 96 e o estadual de 97 pelo Botafogo. Do E, Botafogo. e aí eu lembro que na reta final do estadual, Uhum. eu tive uma sondagem de um clube turco e eu Uhum. acabei um pouquinho antes das finais, que eu estava no Botafogo, um pouquinho antes das finais, acho que do jogo final Uhum. do Botafogo, eu fui para a Turquia para Entendi. assinar contrato e me apresentar, fazer exames médicos tal lá no clube turco. E acabou que, cara, em cima da hora lá, cara, Uhum. o clube tava fazendo a pré-temporada e teve a contusão de um meia lá do time, desse Uhum. time turco. Aí os caras desistiram da minha contratação porque queriam contratar o meia, que ia ser o estrangeiro, que eles queriam mudar, e acabou que, assim, não deu nada certo, fiquei lá, acho que uns 10 dias lá, cara, para Uhum. acertar tudo, acabou, mas quando começou a demorar muito, eu Uhum. falei com o meu empresário, ele já tinha entrado em contato com o Vasco, ele falou, não, fica tranquilo que se não der certo aqui, já falei com o Eurico, você Uhum. vai voltar para o Vasco. Que é a E sua acabou, casa. e acabou acontecendo. Pô, graças a Deus, aí que eu pego É. segundo, a O segunda, segundo, é, o título, né? E é, deixa eu te falar, teve uma passagem pela Hungria, é verdade? isso, já 2001. 2001, né? É, foi uma experiência boa, assim, o Uhum. futebol lá, eles estavam tentando se reorganizar, tentando fazer uns intercâmbios para ver se eles... Que o sonho deles é voltar àquela época de ouro, daquela seleção que encantou o mundo nos Uhum. anos 50, né, que o maior destaque era o Puskás, né, Sim. mas eles, assim, fizeram até alguns investimentos, né, mas, assim, ainda não Não chegou, tinha. acho que, né, não tinha. Futebol é caro, né? Para você É, mudar de patamar, se não tiver investimento pesado, né? É difícil, né? é. Tal, aí em 97 você chegou no Vasco e aí surgiu aquela situação que você tava com um time, super time também nas mãos, assim, né? Então, Pô, tipo, era timaço. fácil também jogar bola, né? Você O time tava era muito. com 26, 27. Tava com 28. 28, 28. 28. 28. Tava com muita É, saúde, corria pra tava com caramba bastante. ainda. Isso. Eu participei daqueles momentos todos ali da conquista do brasileiro, estava nos dois Uhum, jogos da final, no banco, né? Fiz alguns jogos ali, e uhum. 98 também. Então, assim, participar desse momento também foi muito legal para mim, que foi também outro momento histórico do clube, né, cara? Isso. Com com timaços, né? Super times também, né, cara? E você foi campeão brasileiro em 97, né? Mais Isso. uma vez se destacando nos títulos do Vasco.
e aí em 98 você disputou a Libertadores. Muita gente não tem essa Isso, ideia de que você estava no elenco da Libertadores, né? Você é Não, eu campeão da tava lá. Libertadores. Tava. É. Pô, Eu acho participei que quase. você e o Felipe são os caras que têm mais títulos importantes, assim, pelo Vasco, É né? bem provável que sim, cara. Bem provável. Pô, eu tenho bastante, cara. Se você falou alguns aí, pô, É. os dois brasileiros, a Libertadores, dois Eu tenho uma cariocas. colinha aqui, se você quiser, ó. É, Brasileiro de 89 e 97, Libertadores de 98, o Carioca de 88 e 92, Ramon de Carranza 88 e 89, a Guanabara de 90 e 92, a Taça Rio de 88 e 92 e a Copa Rio de 92. Estou falando assim só em termos de Vasco, né? é. E aí tem, que esse é tricampeão Tem o Ramon brasileiro. de Carranza, dois Ramons de Carranza, pô, Isso. tem acho que um outro E, e tem, torneio na e, França, pô, eu, e tem um título de 88 brasileiro que nos escapou assim nas mãos, né, cara? pô, Pô, aqui eu aquele, tava olhando a tabela, eu até botei no grupo aqui, 57 pontos, fez mais pontos que todo pô, mundo, não, ali jogou foi que o absurdamente. campeonato, cara, o campeonato de 88 teve que Uhum. parar, que não sei o que deu, não lembro, É, que tivemos que parar por causa que tinha que dar as férias para os jogadores, que ia passar do entendi. período. E Aham. aí o Campeonato Brasileiro de 88 termina em 89. Ah, tá. Aquele jogo com o Fluminense, aí ali a gente já Aham. tinha saído de férias tal, e voltamos, fizemos uma pré-temporada e depois que a gente Aham. foi para esse jogo aí, que acabou, porque assim, já era para a gente ter ganho brasileiro ali, cara, que era já, É, pô, se não para, cara, a gente via no embalo do caramba ali que ia dar a gente novamente. Mas aí depois pois é. tudo foi corrigido em 89 É. mesmo, né? Não, é 80, ainda bem, né? E É, aí, uma coisa interessante, assim, de curiosidade que eu achei aqui, que a maioria das finais, elas ocorrem no domingo, né? E a de 89 foi num sábado, porque domingo tinha uma coisa muito importante, que pois foi é. a eleição, né? Eleição, foi a É, eleição que o Collor foi eleito, né? é, Pô, eu isso. lembro que eu Não. eu fui votar com a faixa de campeão. Eu lembro que saiu uma reportagem, cara, acho que no Jornal dos Esportes, eu votando com a faixa de campeão que o Jornal dos Esportes foi fazer a matéria. Muito engraçado. Eu votava em São Januário mesmo, né? Ah, tá. Pô, Então, legal. Tá. Tipo assim, até nisso o Sorato tá conectado, né? pois é. É. E aí, cara, Sorato, assim, tem uma pergunta aqui, já tem um monte aí, e aí eu não quero te colocar numa saia justa, mas infelizmente, quando a gente fala de Vasco, a gente tem que falar um pouquinho de política, né? Infelizmente, ou felizmente, né? Dependendo da forma de quem estiver falando, eu considero que toda opinião que a pessoa tenha sobre política é muito Sim, importante para o nosso entendimento. sim, Inclusive, sim. nós, o AFRIO, precisamos muito de informação, né? Sim, Então, sim. assim, você tem acompanhado aí um pouco do cenário político, você tem visto os candidatos, né? O que você tem a falar para a gente sobre esse momento? Se quiser falar, é óbvio, né? Não, Thiago, assim, eu acho que não é novidade para mim, para alguns, já que você deve saber Uhum, eu tenho uma ligação com o Leven, né? Que pô, ele é meu uhum, amigo há 20 anos, cara, entendeu? uhum, Então, assim, é um cara que eu realmente acompanhei de perto, assim, todo o crescimento da vida dele, uhum, profissional. Então, assim, é um cara que é muito vascaíno, muito vascaíno. A uhum, motivação dele é, é os filhos dele conseguirem ver o que ele viu com o Vasco, de entendi. conquistas importantes, de Uhum, títulos, equipes que realmente protagonistas no futebol brasileiro e até mundial. Então, assim, cara, ele é um cara que confio, sei da índole, sei da capacidade que ele tem, entendeu, cara? O uhum, projeto dele cara, é ousado, mas ele tem um network que é fantástico devido uhum, à profissão dele, que ele é advogado da área marítima, né? Que então trabalha aí uhum,
com governos importantes, trabalha com multinacionais importantes, então é um cara que chegou nesse nível, assim, precisa ter, ser confiável e ter transparência naquilo que faz, né, cara? Mas o que eu costumo dizer para o vascaíno é o seguinte: pesquisem, cara, pesquisem, comparem os projetos, comparem as pessoas e tomem a decisão correta, porque o Vasco precisa que a próxima gestão seja realmente diferenciada, impactante, né? E compromissada e assim, e fazer algo novo, entendeu? Porque a gente está vendo que a gente está as últimas gestões tentando resolver o problema do Vasco com as mesmas práticas, depender de dinheiro de televisão, de antecipação de cotas, de patrocínios que não condizem com o que o Vasco pode ter. Então, assim, cara, eu sei da dificuldade que o clube está passando, todo mundo sabe, e eu vejo no Leven esse cara que pode mudar isso, pelo conhecimento que ele tem, pela relação que ele tem aí com grandes empresas, empresas fortíssimas aí, cara. Mas eu costumo dizer isso, cara: comparem os projetos e o candidato, as atitudes do candidato, o que o candidato está propondo, o que o candidato está mostrando de transparência, está se colocando, da forma que está se posicionando na política do clube, entendeu, cara? Eu acho assim, é um cara que tudo que ele conseguiu foi com muito trabalho, muita dedicação e muito empenho, muita transparência. Se um cara hoje ser advogado do governo americano, com certeza a vida do cara foi investigada de cima a baixo, lá do avesso, de cabeça para baixo, tudo jeito. Então, assim, então eu vejo assim, ele já tem falado muitas coisas, né, sobre o projeto dele, mas procurem saber, cara, procurem saber. Segunda-feira que vem, eu vou fazer essa sabatina aqui com ele vai estar aqui comigo. Ah, legal. Vou fazer um convite aí. Pô, é uma oportunidade do caramba aí para vocês aí, cara. Ontem ele fez uma live com o Mauro César, não sei se vocês viram. Então, assim, é um cara que é muito preparado, cara, assim, porque às vezes quando aparece um cara com o currículo que ele tem, você fala, as pessoas, pô, não é possível o cara ter um currículo desse, cara, mas o cara é diferente, o cara é abençoado, o cara, pô, é inteligentíssimo, pô, bom administrador, pô, assim, muito bem sucedido no que faz, entendeu, cara? Então, assim, eu acho que o que a gente vem acompanhando é que ele tem levado a sério essa coisa de mostrar o que ele quer fazer, como ele vai fazer, ele tem mostrado as pessoas que vão estar com ele. Então, assim, para te dizer, eu falo que só quem tem a ganhar com esse debate é o Vasco. Sim. Porque hoje em dia, para você comparar projetos, soluções para o Vasco, uma pessoa vai ter que vir com coisas melhores ainda. E é o que eu falo, assim, só quem tem a ganhar com isso é o Vasco. Não, então, com assim, certeza, cara. Né? O sarrafo foi colocado para cima. Então, assim, eu acho que é importante conhecer bem, cara, o projeto e comparar os projetos. Show de bola. Bom, tem uma galera aí pedindo pra você falar um pouquinho da época sua aqui no Espírito Santo, no 12, entendeu? Como é que foi esse momento? Pô, cara, foi assim, foi bem legal, assim, o início, né, cara? Eu e o Carlos Germano chegamos aí para montar a equipe profissional do 12, né, cara? A gente montou já no primeiro campeonato, a gente conseguiu o acesso, que era uma equipe que tinha acabado recém-fundada, né? Mas, cara, a coisa, assim, administrativamente não foi conduzida como a gente imaginava, entendeu, cara? Então, assim, muito rápido
começaram a aparecer alguns problemas, né, cara? Talvez um erro de planejamento, entendeu, cara? Mas era uma proposta muito legal, cara. Era uma proposta muito legal e acabou, infelizmente, cara, não andando, né, cara? Mas foi um período legal, cara. Foi um período legal. Eu acho que o futebol capixaba precisa de algo novo aí, né, cara? O povo gosta tanto de futebol, precisa aí se reorganizar e de repente, conquistar um espaço maior aí no cenário brasileiro, né, cara? E eu acho assim, uma outra coisa, aí puxando um pouco a sardinha pro lado do Off-Rio, eu acho que eu tenho feito essa proposta para todos os... Eu fiz uma sabatina com o Fred Lopes, vou fazer com o Leven, né? E aí, assim, a ideia é que se tenha um time de master para rodar o Brasil, mostrar o Vasco, mostrar os ídolos, né? Fazer essa coisa toda interessante. Por quê? Porque você pega aqui, todas essas mensagens foram mandadas para você, você tem gente do Brasil inteiro, e às vezes, assim, chegar perto de você, para ele, seria a maior realização da vida. Então, né? Eu acho que, assim, eu costumo fazer, assim, muitos eventos espalhados pelo Brasil, aí, relacionado a Vasco, com torcidas organizadas, espalhadas pelo Brasil. Então, assim, cara, e todos têm a mesma reivindicação, né, de poder o clube olhar melhor para esse torcedor que está longe, entendeu, cara? O Leven tem um projeto maneiro, que ele deve falar contigo aí, ele quer fazer algo parecido com o que o Benfica tem, de espalhar aí. Então ele vai falar, quando falar contigo aí, ele vai falar sobre isso, e essa é uma forma de estar mais próximo também. Eu acho que essa questão de um time de master rodar pelo Brasil, eu acho que também muito válido. É uma forma de agradecer e ter um carinho, né? Fazer um carinho nesse torcedor que fica longe, que não é tão fácil às vezes de ver o time. Tem regiões do país que o time não vai. Então, assim, eu acho que tem que acontecer, tem que aproveitar tudo isso. E é importante porque é uma forma também de sei lá, de captar dinheiro para poder o clube dar uma condição para o clube. Eu acho que, assim, isso tudo é muito válido, e a gente espera aí que isso aconteça aí, para que a gente possa estar mais próximo desse torcedor que está distante do Rio, né? Isso aí. Bom, aquele bate-papo assim que dá vontade de conversar até amanhã. Pois mas eu passa rápido, né? Não quero tomar muito seu tempo, mas, cara, eu queria te agradecer imensamente aí a oportunidade de estar falando com você. Gostaria que você soubesse que você é muito importante, né? Tem um amigo meu aí, a galera São Paulina aí, que o amigo André Machado aí, ó, tá bem feliz aí com essa live aí. Pois é. Mas assim, você é ídolo, cara. Você é importante, entendeu? Assim, você vai estar no coração de todo vascaíno. Então, assim, em nome da torcida Espírito Santense, capixaba, se é que eu posso ter essa moral um pouquinho, mas te agradecer, cara. Muito obrigado por tudo que você fez por nós, pelo Vasco, pelo seu empenho, pela sua garra, né, pelo futebol que você demonstrou. E aí... ele tá falando que vocês trabalharam juntos nos juniores do Vasco. Pô, doutor André Machado. Pô, doutor André, pô, abraço. Ele é meu amigão aqui de Vitória, ele é ortopedista. Show, abraço. Então, irmão, muito obrigado mesmo pela essa live, por você ter dado essa moral pra gente. Pô, Tiagão, eu que agradeço, cara, o carinho. Eu, assim, obrigado mesmo aí, cara, pra toda a galera que entrou. Eu vi, entrou uma galera aí, o Alexandre Vascaíno, que ela tá lá nos Estados Unidos agora, um amigo, o Diogo entrou aí, flamenguista aqui, o Diogo, rapaz, entrou aqui, pô, o Yuri, o Yuri, um garotinho que a gente às vezes está junto em alguns eventos aqui nas lojas do Vasco aqui. Então, assim, cara, obrigado mesmo, cara, obrigado pelo carinho, forte abraço aí, cara, pô. Nós temos 20 segundos. A gente vai trabalhar aí para sempre torcer porque o Vasco volte a dar alegria a essa grande torcida, tá, cara? Abração aí,
Se cuidem aí, que isso, daqui a pouco isso que a gente está vivendo vai passar. Tá bom, meu querido. Fica com Deus. Tá? Valeu, Obrigado cara. pela moral aí. Show, gente. Um abraço.